Então, meus amores, estamos aqui para mais um vídeo, parte 3, tá? Do direito penal do Instituto do Sursis, suspensão condicional da pena. Então, nesse vídeo eu vou começar a falando pra vocês sobre a revogação do sursis e a prévia oitiva do condenado. O que significa isso? Em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório, se entende que, antes do juiz dar a decisão de revogação do benefício do sursis, ele tem que ouvir o condenado, para fim do condenado mostrar uma possível brecha para a eventual manutenção do benefício do sursis, da suspensão condicional da pena. Só que aí se entende que dispensa essa oitiva, essa prévia oitiva do condenado, nos casos em que a revogação vai ser decretada por conta de condenação irrecorrível, seja por crime doloso culposo ou por contravenção penal. Por quê? Se entende que, no caso de condenação irrecorrível, não cabe mais recurso, não tem mais o que ele provar. Se entende que, no caso das condenações, o que o condenado poderia, as provas que o condenado poderia construir, já foi dado tempo suficiente durante o trâmite da ação penal que levou à condenação irrecorrível. Então, em caso de condenação irrecorrível, em caso de revogação por condenação irrecorrível por crime ou por contravenção penal, não se necessita, se dispensa essa prévia oitiva do condenado. Então, em caso de condenação irrecorrível, não precisa ouvir o condenado antes de dar pela revogação, porque se entende aí que ele já teve chances suficientes para se defender durante o trâmite da ação penal, pessoalmente por defensor ou por advogado. E aí também não adianta você ouvir o réu, o condenado nesse caso, porque não vai poder ser modificada a coisa julgada, não é mesmo? Então não faz diferença. Aí, vamos lá. Outra coisa, a revogação obrigatória do sursis pela condenação irrecorrível por crime doloso durante o curso do prazo e término do período de prova. Bom, a questão que está discutindo aqui é o seguinte: se depois terminou o período, tô aqui cumprindo o período de prova, termina o período de prova, eu descubro que tem uma condenação transitada em julgado de um crime doloso que foi cometido durante o trâmite ali, durante a concessão do benefício do sursis. Vai dar pela revogação ou não vai dar pela revogação? Então, a gente tem aí formado duas posições. A primeira posição entende que sim, que na hipótese de ser descoberta uma condenação transitada em julgado pela prática de crime doloso durante o curso do seu prazo, vai ser dada sim a revogação. Porque ele entende o seguinte: que a revogação do sursis, neste caso, ela é uma revogação automática. Tá lá no artigo 81, inciso 1 do Código Penal. O artigo 81 fala o seguinte: a suspensão será revogada se no curso do prazo beneficiário, inciso 1, é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. Então, essa primeira posição entende que sim, que é possível a revogação do sursis. E ela é a posição em qual se filia o STJ. O STJ, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, se filia a essa primeira posição, que entende que a revogação é sim possível quando se descobre depois quando terminou o período de prova, se descobre uma condenação por crime doloso. Então, nesse caso, dá sim a revogação. Olha só o que o STJ diz: o período de prova do sursis fica automaticamente prorrogado quando o benefício está sendo processado por outro crime ou contravenção. E a superveniência de sentença condenatória irrecorrível é caso de revogação obrigatória do benefício, mesmo quando ultrapassado o período de prova. Deve ser determinada a prorrogação do período de provas até o julgamento definitivo do processo em andamento. Então, olha só, o STJ entende o seguinte: é possível nesse caso a revogação. Por quê? Porque quando tem uma ação tramitando, se prorroga o período de prova. Então eu tô ali no meu período de prova, no finalzinho do período de prova se descobre uma ação que tá tramitando contra mim. Vai ser prorrogado meu período de prova até o término
dessa ação, ok? Agora, a segunda posição se entende que não é possível por se tratar de sentença meramente declaratória. O artigo, ele se pausa, a segunda posição se pausa no artigo 82 do Código Penal, porque o artigo 82 do Código Penal diz o seguinte: expirado o prazo sem que tenha havido prorrogação, considera-se extinta a pena privativa da liberdade. E quando dá a sentença, né, de que extinguiu a pena privativa de liberdade, essa sentença ela não é condenatória, ela é uma sentença meramente declaratória. E aí se entende, então, que uma sentença meramente declaratória não pode revogar o benefício do sursis. Então, a segunda posição entende que, com o término do período de prova, automaticamente a pena privativa de liberdade é extinta. E, de fato, é o que o artigo 82 fala pra gente. Ele fala que, expirando o prazo sem que tenha havido prorrogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Só que, quando se descobre que tem ações penais tramitando contra aquele condenado, você vai o quê? Prorrogar, a gente vai ver isso daqui a pouco. Uma das causas de prorrogação do período de prova é quando se descobre que tem ações tramitando contra aquela pessoa, contra o réu. Aí você estende, você prorroga o período de prazo, o período de prova aí pra verificar isso. Beleza. Agora vamos à cassação do sursis. Cassação do sursis? Como assim? Bom, a gente viu no último vídeo, parte 2 do sursis, a gente viu o quê? A gente viu a revogação obrigatória, né, que tem que ser decretada pelo juiz, e a revogação facultativa, que dá a faculdade ao juiz de revogar ou não, vai aí da discricionalidade dele. Mas agora, a gente viu, então, que a revogação, ela acontece durante o prazo de período de prova. Ela acontece durante a concessão do benefício. Então, o benefício já foi concedido e aí ele é revogado por alguns dos motivos que está no artigo 81 do Código Penal. Agora, a cassação do sursis, ela vem antes. A cassação do sursis, ela verifica quando o benefício fica sem efeito, fica sem efeito antes de começar a produzir efeitos. Fica sem efeitos antes do início de período de prova. A gente vai ver que o período de prova no sursis, ele se inicia com a audiência, sendo feita a audiência admonitória. Então, ou seja, a cassação do sursis é quando o benefício ele fica sem efeito antes de acontecer essa audiência admonitória, ou seja, não começou a produzir efeitos ainda e já fica sem efeitos. Agora, beleza, mas quando é que acontece isso? Quando que o benefício do sursis ele é cassado? Quando ele fica sem efeitos antes mesmo de começar a produzir efeitos. A gente tem quatro hipóteses de cassação do sursis. A primeira hipótese é quando o condenado injustificadamente não comparece à audiência admonitória. Acabei de falar, a gente vai ver. A audiência admonitória é a audiência que dá início ao período de prova, que dá início à concessão do benefício do sursis. Então, se eu fui lá, recebi o benefício do sursis, foi marcada minha audiência admonitória para hoje, e eu não compareço nem dou justificativas plausíveis para isso, é cassado o meu benefício do sursis. Então, se eu não comparecer à audiência admonitória sem dar uma justificativa plausível para isto, a suspensão ficará sem efeito e se executa imediatamente a pena privativa da liberdade. Ok? Beleza, essa foi a primeira hipótese. Não comparecimento injustificado na audiência admonitória, que é a audiência que dá início ao benefício do sursis, que dá início ao período de prova. Segunda hipótese. A segunda hipótese é quando o beneficiário, o condenado, renuncia ao benefício. Eu falo, eu não quero receber esse benefício, eu quero ir lá ser presa bonitinha e cumprir cumprir a pena privativa de liberdade. Pode? Lógico que pode. A gente viu lá no início
quando a gente viu o conceito na parte 1, no vídeo parte 1 do sursis, a gente viu o conceito do sursis, a gente viu, conceito não, a natureza jurídica do sursis, a gente viu que é um direito subjetivo, porque está aí preso ao aceite, à aceitação do condenado. O condenado ele tem que aceitar receber este benefício. Então, se ele não aceitar ou se ele renunciar ao benefício, e preferir aí o cumprimento da pena privativa de liberdade, vai ser cassado. Então vamos lá. Fui condenada a um crime de até 2 anos, peguei 2 anos de pena privativa de liberdade. O juiz me concedeu o sursis, só que antes da audiência de monitória, antes de começar aí o período de prova, eu falo, não quero, renuncio ao benefício, não quero mais receber esse benefício, eu quero ir preso e cumprir a pena privativa de liberdade. Sem problema nenhum, o meu benefício vai ser cassado por falta do meu aceite, pela minha renúncia. Então essa foi a segunda hipótese, a renúncia do condenado. Terceira hipótese, quando o réu é irrecorrivelmente condenado à pena privativa da liberdade não suspensa. Como assim? Vamos lá. Peguei uma pena privativa de 2 anos, juiz me concedeu o sursis. Antes da audiência de monitória, transita em julgado uma outra condenação. Eu sou condenada por um outro crime. Pena privativa de liberdade. Peguei lá, sei lá, um outro crime de 3 anos. Beleza. Nesse outro crime que eu fui condenada em 3 anos, cabe o sursis? Óbvio que não, porque a gente já viu que o sursis só cabe em penas privativas de até 2 anos, né? Salvo lá o sursis humanitário etário, mas não é meu caso, que eu não tenho 70 anos e não tô com problema de saúde. Então vamos lá. Eu fui condenada a uma pena privativa de 2 anos, juiz concedeu o sursis. Antes de começar a cumprir o período de prova, transito em julgado uma outra condenação aqui pra mim. Só que nessa condenação eu peguei uma pena privativa de 3 anos. Cabe sursis nessa? Não. Então se não cabe sursis, o que vai acontecer? Vai ter que ser cassado o meu sursis que eu consegui. Por quê? Porque é incompatível, a não ser que eu tenha pego aqui uma pena privativa de 3 anos, mas em regime aberto. Aí dá pra conciliar. O regime aberto com o sursis dá pra conciliar. Mas se eu peguei um regime semiaberto ou um regime fechado, aí, meu amigo, não dá, vai ter que ser dada pela cassação do sursis mesmo. Beleza, então, terceira hipótese é quando eu, antes de começar a cumprir o período de prova, transito em julgado uma nova condenação onde não dá para conceder o sursis e eu pego um regime semiaberto ou fechado. Porque se o regime for aberto é compatível, dá para continuar com o sursis. Se o regime for semiaberto ou fechado, vai ter que cassar o sursis. Vamos agora à quarta e última hipótese de cassação do sursis. É quando a pena privativa de liberdade ela é majorada em grau superior, em grau de recurso da acusação e passa de 2 anos. Como assim? Vamos lá. Fui condenado a 2 anos, o juiz me concedeu o sursis, só que antes de começar a cumprir o período de prova, a acusação entra com recurso e a instância superior aumenta a minha pena aí de 2 para 3 anos. 3 anos já não dá mais para conceder o sursis. Então, nesse caso, eu vou ter a cassação do meu benefício. Meu sursis vai ser cassado. Beleza? Beleza. Então, agora que a gente já viu as 4 hipóteses da cassação do sursis, ou seja, não comparecimento injustificado na audiência admonitória, quando o condenado renuncia ao benefício, não quero ser presa, beleza. Terceiro, quando o condenado é condenado de novo, transitado de julgado, condenado de novo, uma pena privativa de liberdade que não consegue suspender, sei lá, porque falta os requisitos, não consegue suspender, e é incompatível o regime, porque ele pegou um regime semiaberto ou fechado, aí não dá pra continuar com o sursis, mas se ele pegou um regime aberto, dá pra continuar com o sursis. Quarta e última hipótese, pena privativa de liberdade é aumentada em grau de recurso feito pela acusação. Nesse caso, se aumentou, passou de 2 anos, não dá. Vamos ter que caçar o sursis, me desculpe. Beleza, agora vamos falar do sursis sucessivo. O que seria o sursis sucessivo? Olha só, sucessivo, um atrás do outro, um que sucede o outro. Então seria um sursis concedido após o término do outro. Vamos lá. Eu fui condenada a uma pena privativa de 1 ano e 6 meses, o juiz me concedeu o sursis. Cumpri o meu período de prova ali de 2 anos. Cumpri bonitinho meu período de prova de 2 anos. O que acontece quando termina o período de prova sem revogação?
Artigo 82 do Código Penal. É extinta a pena privativa de liberdade após o fim do período de prova sem revogação. Então, cumpri bonitinha, findou meu período de prova de 2 anos, tá extinta a minha pena privativa de liberdade. Só que aí, depois que a minha pena privativa de liberdade foi extinta, fui condenada por um novo crime na modalidade culposa. Ou seja, sou reincidente em crime doloso? Não, sou primária ali. Não sou reincidente em crime doloso, fui condenada por um outro crime, mas por um crime culposo. E aí, nesse caso, se esse crime culposo a qual fui condenada couber o sursiso, vai poder ser concedido sursiso sem problema nenhum. E aí a doutrina chama de sursiso sucessivo, porque sucede o outro, olha só. Já acabou meu período de prova, findou ali um sursiso e já começa um outro sursiso por uma nova condenação por crime culposo, tá? Beleza. Ou contravenção penal também cabe. Lembrando que na contravenção penal, o período de provas, ele é diferente, né? O período de prova para o período de provas para o sursiso comum é de 2 a 4 anos, né? Que tá no artigo 77 do Código Penal, isso, 77 caput do Código Penal. Mas a gente tem o sursiso da contravenção penal, ele vai de 1 a 3 anos, né? E o sursiso etário e o humanitário, que a gente não pode esquecer, etário por conta de idade, né? Mais de 70 anos. E humanitário por conta de problemas de saúde, tá? E aí esses dois, o período de prova vai de 4 até 6 anos. Por quê? Porque para o sursiso etário e o sursiso humanitário, eles podem pegar uma condenação de até 4 anos. Então, olha só, o normal é o quê? De até 2 anos, você pode pegar aí um sursiso que suspende de 2 a 4 anos. Agora, o etário e o humanitário é uma condenação de até 4 anos. Se eu dobro o tempo de condenação, eu vou dobrar também o tempo de prova, de período de prova, que vai de 4 até 6 anos, beleza? Ok. Deixa eu ver aqui. O sursiso simultâneo. O que seria o sursiso simultâneo? O sursiso simultâneo é aquele que eu estou cumprindo ao mesmo tempo. E aí, isso pode acontecer de eu estar cumprindo 2 sursisos ao mesmo tempo? Pode sim, em 2 hipóteses. Primeira hipótese: o réu, durante o período de prova, é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou contravenção penal a pena privativa da liberdade igual ou inferior a 2 anos. Nesse caso, tá ali. Tô cumprindo meu período de prova, peguei um período de prova de 2 anos, tô cumprindo ele. 1 ano, já cumpri 1 ano do período de prova, o que acontece? Sou condenada a um crime culposo ou a uma contravenção penal. A gente viu que a condenação irrecorrível por contravenção penal ou crime culposo é uma hipótese de revogação facultativa, então o juiz pode ou não revogar. Então, se eu fui condenada irrecorrível por um crime culposo, peguei 2 anos de pena privativa de liberdade pelo aquele crime culposo, é facultativa. O juiz pode não dar pela revogação. Então, o juiz pode entender o seguinte: ela pegou aqui 2 anos, cabe sursiso? Cabe, tá ali os requisitos. Beleza, então vamos conceder um novo sursiso. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ficar cumprindo 2 sursisos ao mesmo tempo. A segunda hipótese é o réu, antes do início do período de prova, antes de começar o período de prova, antes da audiência de monitória, ele é irrecorrivelmente condenado pela prática de crime doloso. Mas peraí, Letícia, crime doloso? Ué, a sentença penal condenatória transitada em julgado, né, irrecorrível, a crime doloso não dá revogação obrigatória? Sim, dá revogação obrigatória quando a condenação é durante o período de prova. Mas aqui é uma hipótese que eu fui condenada por crime doloso antes de começar a cumprir o período de prova. E aí, nesse caso, se eu for réu primária, né, se eu não for reincidente, porque se eu for reincidente em crime doloso já para por ali porque já não tem requisito. Aí já para ali no 77. Mas se for réu primário, primeira vez que eu fui condenada a um crime doloso e aconteceu essa condenação antes de eu começar a cumprir o período de prova, aí sem problema nenhum o juiz pode conceder novo sursiso se tiver os requisitos, for até 2 anos, etc.
tá? Então essas são as duas hipóteses em que eu posso ter o sursis simultâneo, ou seja, cumprir dois sursis ao mesmo tempo, duas suspensões ao mesmo tempo. Beleza. Faltou falar com vocês sobre a prorrogação do período de provas, né? A gente falou do período de provas, né? Que o período de provas é aquele intervalo ali onde o condenado vai estar cumprindo as condições, né? E que a regra é que seja de 2 a 4 anos, mas a gente tem as exceções no caso de maior de 70 anos e no caso de problema de saúde, que é o etário e o humanitário, que vai de 4 a 6 anos. Beleza? Beleza. Mas eu não sei, eu acho que eu esqueci de fazer uma observação, tá? Olha só, se eu tenho 70 anos de idade e fui condenada a uma pena privativa de 2 anos, a regra do sursis vai ser a geral, tá? Ou seja, se eu tenho mais de 70 anos ou tenho problema de saúde e fui condenada a uma pena privativa de 2 anos, meu período de prova vai ser de 2 a 4 anos, não vai ser de 4 a 6, tá bom? De 4 a 6 é só na hipótese quando a pessoa com mais de 70 anos ou com problema de saúde foi condenada a uma pena privativa de liberdade superior a 2 até 4 anos, tá bom? Beleza. Então vamos voltar aqui. Prorrogação do período de prova. Prorrogação do período de prova é a situação em que a duração da suspensão condicional da pena, duração do período de prova, do sursis, ela vai além, ela excede o prazo do período de prova que foi determinado na sentença. Então vamos lá. O juiz deu a sentença lá e determinou 2 anos de período de prova. Prorrogação é quando vai além daqueles 2 anos que o juiz determinou na sentença. Beleza, mas quando vai além desses 2 anos? Bom, no Código Penal existem 2 hipóteses de prorrogação do período de provas, tá? Eles estão aonde? Estão no artigo 81, parágrafo 2º e parágrafo 3º, tá lá, ó. Você pegar o seu vadimeco, você vai ver assim, em cima do parágrafo 2º do artigo 81, tá escrito assim, prorrogação do período de prova. Aí ele vem, parágrafo 2º, parágrafo 3º, tratando da prorrogação do período de prova. Vamos lá, parágrafo 2º do artigo 81 traz pra gente a primeira hipótese de prorrogação do período de prova. Vamos ler, fazer a leitura do parágrafo 2º do artigo 81 do Código Penal. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considere-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Eu já adiantei isso pra vocês. Quando se descobre, tô ali cumprindo meu período de prova, opa, peraí, no meio aqui descobriu que está transitando outra ação penal contra mim. O que vai acontecer? Parágrafo 2º do artigo 81 do Código Penal. Automaticamente vai considerar aí prorrogado esse período de prova até o fim do julgamento daquelas ações penais que estão transitando contra mim. Então, olha só, a primeira hipótese é quando está sendo processado por outro crime ou contravenção penal. E se você observar o parágrafo 2º, ele fala assim: se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção penal, considera-se prorrogado o período de prova até o fim do julgamento. Olha só, considera-se. Quando o legislador falou considera-se, se entende que é uma prorrogação automática, ou seja, não necessita de decisão judicial, só se considera. Opa, tá transitando ali ações penais contra aquele condenado? Considera-se a partir de então prorrogado o período de prova até o julgamento daquelas ações penais, tá? E aí, podem ser ações penais que estão tramitando, ou crime ou contravenção penal, tá? Que esteja tramitando ali, que foram praticados, aliás, que foram praticados durante o período de prova, ou podem ser que foram praticados antes do período de prova, não tem problema nenhum. O negócio é que tá transitando durante o período de prova uma ação. E aí, quando tá transitando, seja contra crime ou seja contravenção penal, vai o quê? Prorrogar o período de prova pra ver se vai ser absolvido ou condenado, tá? Por que prorroga o período de prova? Ele já não cometeu o crime? Por que a gente ainda vai prorrogar o período de prova? A gente prorroga o período de prova porque o que está em jogo aqui é a condenação e não o crime praticado, né? Porque a gente viu que as hipóteses de revogação do sursis são quando o réu é condenado por um crime durante o período de prova. Então, olha só, tem que haver a condenação irrecorrível. Então, não é meramente ele ter praticado, ele tem que ser condenado, tá? Então, outra coisa,
ação penal transitando, tá? A mera abertura de inquérito policial não dá ensejo à prorrogação, porque o parágrafo 2º do artigo 31 é claro, ação penal. Olha só. Cadê? Estiver sendo processado por outro, olha só, tem que haver o processo, não é só inquérito policial ou ele só ter feito o crime, não, tem que estar sendo processado para dar ensejo à prorrogação. Então, só vai ser prorrogado o período de prova se ele estiver sendo processado por um crime ali. E a segunda hipótese é o que está no parágrafo 3º do artigo 31, vamos ler. Parágrafo 3º. Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo se este não foi fixado. O que ele está dizendo é o seguinte, se for caso de revogação facultativa, o juiz pode, ao invés de dar revogação, estender o prazo até o máximo se não foi o concedido. Então, por exemplo, fui condenada ali a 2 anos, o juiz me concedeu o sursis por um prazo de período de prova de 2 anos. E aí, o que acontece? Tem ali uma hipótese de revogação facultativa. Sei lá, eu não cumpri vamos ver. Eu tinha que ir todo mês lá, né, justificar minhas atividades, mas no mês de maio eu não fui. No mês de maio não, o mês de maio ainda não acabou. No mês de abril eu não fui. Então eu descumpri uma das condições do meu sursis. E isso tá lá no parágrafo 1º do artigo 81 como uma hipótese de revogação facultativa. O juiz, nesse caso, pode falar assim, não, Letícia, eu não vou revogar seu sursis, mas ao invés disso, você pegou um período de prova de 2 anos, eu vou te dar um período de prova de 4 anos, que é o máximo, beleza? Então, na hipótese de uma revogação facultativa, ao invés do juiz dar pela revogação, ele pode prorrogar o período de prova até o máximo, se esse não foi o fixado. Só que aí nesse caso olha só, o parágrafo 2º fala quando tiver processado, quando o réu estiver sendo processado durante o período de prova. Aí vai se considerar prorrogada até o fim de julgamento, ou seja, automático. Parágrafo 1º, se você quiser escrever no de merco lá, ó, de lápis bem pequenininho. Parágrafo 1º, revogação automática. Parágrafo 2º, a revogação não é automática. O que significa isso? Ela precisa de decisão judicial, tá? Óbvio, o juiz precisa dizer, olha, ao invés de dar pela revogação facultativa, eu vou aumentar, prorrogar o período de prova até o máximo, já que este não havia sido fixado, ok? Beleza. Agora, deixa eu ver se vai dar... Gente, ainda quero falar de bastante coisinhas ainda. Então, eu vou dividir este vídeo mais um. Vai ficar aí a 4ª parte, tá? Vou concluir por aqui, porque minha perna já tá doendo também. Preciso dar uma esticada. Aí eu volto com a 4ª parte pra falar da extinção, de crimes hediondos equiparados e o sursis e etc, tá? Beleza, então até o próximo vídeo, podem deixar aí nos comentários o que vocês quiserem, dá um like aí pra ajudar, compartilhe com os amigos universitários, e é isso aí, beleza? Espero ter sido útil, até o próximo vídeo eu vou trazer pra vocês a 4ª parte do sursis, que prometo que vai ser o último.